Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós vamos continuar agora na sequência de aulas gratuitas do nosso módulo de componentes eletrônicos, que é o nosso primeiro módulo do curso que a gente oferece na área de manutenção. Então, a gente viu Introdução à Eletricidade, para quem não viu, né? É só conferir aí na nossa playlist. Nós vimos também duas aulas de grandezas elétricas, a gente falou sobre resistência, corrente e tensão. Depois falamos duas ministrações sobre potência elétrica. E agora, na aula de número 5, a gente vai dar continuidade falando de resistores e de associação de resistores. Mas antes da gente entrar na aula de número 5, eu queria fazer com vocês alguns exercícios que a gente propôs na aula passada. Então, vamos fazer aqui um cálculo de potência. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma geladeira que consome 60 watts, né? Ela fica ligada, na média, por um tempo de 8 horas por dia, né? Um terço do dia ela fica consumindo 8 horas por dia. E ela fica ligada 30 dias no mês. Então, no mês, ela fica ligada 30 dias. Então, esse é o quadro de como a geladeira consome. Fazendo o cálculo de potência, a gente só quer lembrar você que cálculo de potência envolve tempo, né? É uma taxa que tem a ver com o tempo. Então, a gente pega a potência que a gente tem da geladeira, divide por 1000 para transformar para quilowatt, que é a unidade que a concessionária de energia nos cobra. Então a gente acha esse valor aqui, ó, 0,06 quilowatts. Aí nós pegamos o valor em quilowatt, multiplicamos por 8 e multiplicamos por 30. Por quê? Porque em cada dia ela fica ligada 8 horas, então é o acúmulo da sua potência. Não é em uma única hora, mas são em 8 horas. Então tem que multiplicar por 8. E como ela fica ligada o mês inteiro, então eu multiplico por 30, que são 30 dias, né, no mês. Fazendo essa conta, a gente chega no valor de que a geladeira consome 14,4 kWh. Então, na sua tarifa de luz, é esse valor aqui que vai ser correspondente ao consumo da geladeira. Vamos fazer um segundo exemplo aqui, né, de uma mini lâmpada que consome 1,38 watts, né, fica ligada 24 horas, fica ligada 30 dias por semana, então o mês é completo, 30 dias. Fazendo a conta, usando a mesma lógica, né? Divido por 1000, acho em quilowatt, que dá esse valor aqui, ó. Só você fazer na calculadora, você pode conferir. Aí eu vou transformar agora isso aqui, eu vou colocar vezes 24, porque ela está ligada sempre, e vezes 30, porque está ligado o mês inteiro. Mesma lógica do exercício anterior. Fazendo a conta, a gente vai achar o valor de 1 kWh. Então, esse valor que eu exemplifiquei aqui foi proposital. Eu estou mostrando para você, através de cálculo, que um dispositivo que consome 1,388 watts, mas que fica ligado o dia inteiro e todos os dias do mês, no final da sua conta ele vai ser equivalente a 1 kW. Então a gente meio que mencionou, né, esse valor aqui, a gente está exemplificando e demonstrando o que acontece com esse tipo de potência pequenininha, mas que no final das contas, por causa de estar ligada o tempo todo, ela acaba consumindo 1 kWh, para você ter uma base. Então, vamos colocar aqui um motor de aquário que consome 5 watts. O tempo que ele fica ligado é 24 horas. Então, vamos dizer que ele está ligado o dia inteiro. E ele está ligado no mês os 30 dias. Então, ele fica ligado o mês inteiro também. Fazendo a conta,
divido por 1000 para achar em quilowatt, vai dar 5 milésimos, né, de quilowatt. Multiplicando por 24 e por 30. Eu vou encontrar um valor de 3,6 kWh. Então, uma potência pequena, olha o valor que deu aqui, um valor razoavelmente considerável. E para fazer um exemplo assim mais cotidiano nosso, vamos colocar aqui o cálculo da potência de um chuveiro. Coloquei aquele chuveiro no modo inverno, né? 5.400 watts. Então, o tempo que ele fica ligado é 30 minutos. Por que 30 minutos? 3 pessoas tomando um banho de 10 minutos cada uma. Então, a soma dos 3 banhos, o que se consome num dia, é 30 minutos. Trabalhando esse valor, passando para hora, porque é quilowatt-hora, a gente tem que sempre converter para as unidades que estão dentro daquilo que a concessionária oferece. Então, 30 minutos é exatamente meia hora. Então, passando para a hora, 30 minutos é meia hora. São 30 minutos porque são 3 pessoas tomando banho, 10 minutos cada uma. E, em relação ao mês, são 30 dias. São 30 dias porque todo mundo toma banho todo dia, né? Fazendo, mais uma vez, a mesma conta, 5.400 dividido por 1000 para passar para quilowatt, vai dar 5,4 kW. Aí eu pego 5,4, multiplico por 0,5, que é a quantidade de horas que fica ligado, 0,5, e multiplico também por 30, porque são 30 dias. Fazendo essa conta, a gente vai achar um valor de 81 kWh. Então, aqui a gente percebe como o chuveiro consome. Se o banho for maior, for um banho de 15 minutos, e for uma família de 4 pessoas, por exemplo, esse valor aqui pula para 1 hora. Aí de 81 vai para 162. Uma família de 4 pessoas tomando 15 minutos cada um de banho. Então você vê que o chuveiro realmente ele fica pouquinho de tempo ligado, mas a potência dele é alta. Ele também contribui bastante para poder aumentar a nossa conta de luz. Então, esclarecido esses exercícios, você deve ter feito aí os exercícios em relação ao teu lugar onde você mora, onde você reside, e você pode comparar um com o outro. Agora a gente vai entrar num outro tema, né, a continuidade aqui do nosso trabalho, e a gente vai falar sobre associação de resistores. Por que é importante a gente saber isso? Porque a gente tem dado esse exemplo aqui, ó. E a gente tem colocado uma fonte U, um resistor R, que gera uma corrente I. Então, a fonte U enxerga como carga, né? Como aquilo que está puxando ou que está drenando uma certa corrente, ela enxerga sempre um resistor. Só que esse circuito aqui é um circuito minimalista, um circuito simples. Mas vamos dizer que a partir dos 2 pontos da fonte U aqui, eu tenho um circuito complexo, eu tenho um circuito que vai se parecer agora mais com a realidade que a gente vai encontrar na manutenção. Numa placa de algum equipamento, a gente vai encontrar vários circuitos. Então eu vou representar o consumo de cada circuito por um resistor. Então vamos dizer que eu tenho essa associação aqui, ó. Então, cada circuito desse aqui, ou melhor, cada resistor desse aqui, ó, é responsável, né, por uma parte de como a corrente I está fluindo aqui, ó. Ele está interferindo diretamente entre
a saída aqui do terminal positivo até o terminal negativo. Então ele está participando do circuito. Agora, como é que eu descubro, como é que eu faço, vamos supor que eu quero descobrir a corrente I. Então eu tenho que fazer, primeiramente, eu tenho que reduzir todos esses resistores aqui, ó. Eu tenho que reduzir esses resistores a um resistor que eu chamo de resistor equivalente. É esse aqui, ó. Como é que eu faço isso? Ou seja, eu tenho um resistor, outro. Só que a fonte gera uma corrente I. Essa corrente I poderia ser gerada por um único resistor, que poderia ser colocado no lugar de todos esses aqui. Então, para mim saber o quanto esses resistores aqui, se eu for medir a resistência deste ponto aqui, ó, deste ponto, esse ponto aqui, ó, vou aumentar aqui. E esse ponto aqui, ó, onde sai a energia, entre esses dois pontos, eu posso reduzir isso aqui tudo a um único resistor. Para que eu faço isso? Eu faço isso porque aí eu aplico aqui, né, a lei do triângulo, que a gente conhece. E eu consigo descobrir qual é a corrente. Então eu consigo descobrir. Do jeito que está aqui, a princípio, eu não posso calcular. Então eu preciso aprender a reduzir uma combinação de resistores para um resistor único. E depois a gente vai ver que vamos poder fazer inclusive outros cálculos em cima disso. Então isso aqui é uma coisa simples, tá? É o básico do básico. Não estamos aqui querendo fazer você projetar, mas você precisa saber. Isso aqui é básico. Isso aqui qualquer técnico de manutenção tem que saber. Então, como é que nós podemos ter as associações? Nós podemos ter associação série, nós podemos ter associação em paralelo, e nós podemos ter associação, como essa que eu demonstrei no início, mista. O que é associação mista? Eu estou misturando série, vou colocar mais um resistor aqui, eu estou misturando série, que é isso aqui, o paralelo, que é isso aqui. Então, associação mista, eu não vou, a princípio, falar muito, porque só vou resolver no final o exemplo que eu coloquei no início. Primeiro vamos entender como é que eu calculo resistor série e resistor paralelo. Existe uma outra associação que é chamada triângulo estrela. Mas como essa associação ela não é muito utilizada assim no modo geral, ela é mais específica, né, de alguns tipos de equipamento, então essa associação é mais para projeto. Então a gente não vai falar dela, a gente vai deixar para vocês. Se você tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais, manda um e-mail para a gente grava uma aula bônus ou faz um videozinho para explicar para você como é que trabalha com triângulo estrela. Mas a princípio o básico do básico é o série e o paralelo. O misto, como eu falei, é só você misturar uma combinação série com uma paralela. Você vai juntar as duas. Então aí fica mista. Tem série e tem paralelo. Então nós precisamos aprender, na verdade, é o série e o paralelo. Como é que nós calculamos uma resistência equivalente série? Bom, primeiro nós precisamos entender por que é série. Porque eu só tenho um terminal de um resistor ligado no outro. Esse aqui está ligado para cá, esse aqui está ligado para cá. Então um único terminal é comum. Que é esse aqui, ó. Ele é comum a ligação tanto do resistor R1, que eu vou chamar de R1, como do resistor R2. No caso do paralelo, os dois terminais são comuns. Esse aqui é do R1, está comum no R2. Esse aqui do R1 está comum no R2. Então, quando tem um comum só, é série. Quando tem dois comuns, é paralelo. Só para a gente exemplificar aqui mais fácil para você entender. Então, aqui é R1, aqui é R2. Para calcular o equivalente série, resistência equivalente série, é muito fácil. É tão fácil que chega assim a ser facinho de você calcular. De cabeça a gente pode calcular.
É só você somar R1 mais R2. Quando você soma R1 mais R2, você consegue encontrar o equivalente. Então, por exemplo, vamos dizer que R1 vale 200 e vamos dizer que R2 vale 300. Qual que é o equivalente série de R1 e R2? 200 com 300 dá 500 ohms. Fácil assim? Fácil assim. Nunca esquecendo a unidade de resistência, ohms, né? A gente já aprendeu. Calcular o paralelo é um pouquinho mais complicado, mas também não é tão difícil. Se nós colocarmos a fórmula aqui, 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Se eu colocasse um terceiro paralelo aqui, ó, vamos dizer que eu colocasse um terceiro paralelo aqui, ó. Estou pontilhando aqui, representando que eu estou acrescentando mais um R3 aqui. Seria 1 mais R3. Aí se eu colocasse um quarto, mesma coisa, 1 mais R4, e assim vai. Então, é só eu ir acrescentando mais um paralelo e eu vou somando mais um termo aqui, 1 sobre aquele que eu acrescentei. Como eu estou fazendo com 2, então eu vou fazer aqui o mais básico para a gente poder depois ampliar. Então, eu vou fazer só esses dois aqui. Vamos dizer que R1 vale 100 ohms. Então, se eu fizer a conta aqui, vai ficar assim. 1 sobre RQ é igual a 1 sobre 100. 100 é o R1. Mais o R2 também vale 100. Então, 1 sobre 100. Para você não ter dificuldade, quando você tem alguns termos aqui, não precisa ficar pensando em fazer matemática complicada. Faz da maneira mais simples. Não tira mínimo comum, não faz nada. Pega esses dois termos aqui, usa a calculadora e calcula. Se você calcular 1 sobre 100, você vai encontrar esse valor aqui, ó. E aqui, 1 sobre 100, o mesmo valor. Então, vai na calculadora, soma os dois. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar isso aqui, ó. 2 centésimos. Se você agora quer calcular o R equivalente não é isso aqui. Isso aqui é o inverso do R equivalente, tá vendo? É 1 sobre. Então é só você inverter. Como é que você inverte? Pega esse valor e bota 1 em cima. É o que está aqui, ó. Quando você coloca 1 sobre isso, você vai colocar na calculadora aí, você vai encontrar o valor de 50 ohms. Ah, e se tivesse N termos aqui? Calcula cada um na calculadora, soma tudo, pega esse resultado, coloca 1 em cima e faz a conta, você encontra o valor. Não tem dificuldade nenhuma. Agora o que eu quero mostrar para você é que essa é a forma geral. É essa forma aqui, ó. Você consegue fazer geral. Você faz para quantos resistores você quiser. Agora, se você quiser fazer uma associação só de 2 resistores de uma maneira mais fácil ainda, tem uma maneira mais fácil. Como é que faz? Você pega R1 vezes, vou colocar o pontinho para a gente se acostumar com o pontinho. Pontinho é vezes. R2, e você divide por R1 mais R2. Então você pega os dois resistores, multiplica em cima, soma embaixo. Vamos fazer essa conta aqui para ver se bate com esse valor aqui. 100 vezes 100 dá 10.000. 100 mais 100 dá 200. Cancela 2 zeros, cancela 2 zeros. Ficou o quê? Ficou 100 sobre 2. 100 dividido por 2 é 50. Bateu? Bateu, né? Então, é a forma simples de você calcular. Quando você tem 2, se você tiver 3, você pode calcular 2, fazer virar 1, pega esse 1 resultante, faz com o outro. Ou então, achou difícil fazer assim? Quer fazer assim só para 2? Pega e aplica essa fórmula aqui, ó. Com calculadora na mão, não tem dificuldade nenhuma. É só ir lá, dividir, inverter, você acha facilmente os valores aí. Então, uma vez que a gente entende esses dois conceitos, cálculo de resistores em série e em paralelo, a gente pode resolver agora aquele exercício que eu coloquei no início.
Como que era o exercício? Eu tinha uma fonte, eu tinha um resistor aqui, eu tinha dois resistores assim, ó. Eu tinha um outro aqui e eu tinha esse aqui ligado na fonte. Então eu vou dar nome para os resistores: R1, R2, R3 e R4. Quanto equivale R1? 100. Quanto equivale R2? 30. Quanto equivale R3? 30 também. Quanto equivale R4? 50. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu descubro aqui entre os terminais da fonte qual é a resistência equivalente? Que é o que eu quero saber. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Então a gente pode pegar R2 e R3 e calcular o paralelo. Então, podemos fazer de duas maneiras, né? Como eu expliquei. 1 sobre R equivalente, fazer aquela continha, ou então multiplicar. Uma dica que eu dou é que toda vez que os resistores forem iguais, você não precisa nem fazer conta, é só você pegar a metade do valor. Eu vou fazer aqui só para provar para você isso. Se você pegar 30 vezes 30, estou usando aquela fórmula mais simples, e 30 mais 30, é assim que a gente ensinou, 30 vezes 30 dá 900. 30 mais 30 dá 60. Se você dividir 90 por 6, vai dar 15. 15 não é metade de 30? Então, quando eu olhar dois resistores em paralelo e eu sei que eles têm valor igual, não precisa nem fazer conta, pega a metade do valor. Se fosse 50, qual seria o resistor equivalente? 25. Se fosse 100, qual seria o equivalente? 50. Simples assim. Se for 30 e 18, aí tem que fazer a continha. É fácil de fazer, mas aí tem que fazer a continha. Então, o que eu fiz? Eu calculei aqui o paralelo R2 e R3. Então, eu vou redesenhar o circuito e vou substituir isso aqui por um único resistor, que é o resistor de 15, que eu descobri que é o resistor equivalente a esses dois. Então, o desenho do circuito fica assim. R1, que é 100. Aqui no lugar desses dois eu coloco um de 15, que é o que eu acabei de calcular. E aqui eu coloco R4, que é o que está depois aqui. R4 vale 50. Então está aqui o meu circuito. Agora eu caí numa combinação série. Como é que faz a associação série? É só somar, né? Então é só fazer 100 mais 15 mais 50. Quanto que dá 100 mais 15 mais 50? Só meter aí na calculadora, tranquilinho. 150 com 15, 165. Então, se eu for desenhar o circuito final aqui, ó, o R equivalente final, é 165. Eu posso desenhar agora assim, ó. Aqui eu tenho o meu U, que eu não disse quanto é, não importa por enquanto. E o equivalente a tudo isso aqui é 165. Então quer dizer que isso aqui gera uma corrente I aqui, que é a mesma coisa que vai ser gerada aqui, ó. Então, quando eu faço esse cálculo, eu posso calcular a corrente I de uma maneira fácil. O que é importante a gente perceber é que esse tipo de combinação de resistores, você pode pegar ela com trocentos resistores, muitos resistores ligados. Você faz um R equivalente aqui e você substitui, então você redesenha. Quando você faz um R equivalente aqui, você substitui, você desenha de novo. Então você vai desenhando o circuito e ele vai diminuindo. Na outra aula que vem, a gente vai ensinar a voltar para trás no circuito para poder calcular outras coisas. Mas hoje a gente quer ensinar, quer mostrar para você como é que você faz para calcular o série e o paralelo. E com série e com paralelo eu estou fazendo misto, né? Isso aqui está misto. Então é importante você entender. Então, para recapitular aqui, para você não ter dúvidas, eu vou colocar as fórmulas aqui. As 4 definições que nós aprendemos. Então, para resistor série, é só somar. R1 mais R2 mais R3 mais quantos tiver. Para
Paralelo. Paralelo, a gente tem a fórmula mais completa é essa aqui. Quantos resistores tiver, coloca um sobre ele e vai somando. E depois pega o resultado final, inverte, pega um e divide por isso. Essa é a geral. Se você tem dois resistores, multiplica em cima e soma embaixo. Se os resistores forem iguais, não precisa nem calcular. Pega o valor do resistor e pega metade. Ah, os dois resistores valia 18. A associação paralela vai dar 9. Não precisa nem calcular, é direto. E a outra forma que a gente mostrou para você é que você pode fazer, por exemplo, você pode fazer, você tem 3 paralelos. Você pega esses dois aqui, ó, e faz virar um. Calcula o equivalente desse. E aí, você pega esse aqui e bota em paralelo com esse aqui, ó. É mais complicado, mas pode ser que tenha alguém que acha mais interessante dessa forma. E a gente quer mostrar algo aqui, uma curiosidade para você, que a gente vai entender agora um pouquinho de uma peculiaridade aqui, que vai ser importante para a gente confirmar esses valores e essas associações. Existe uma fórmula, que é essa aqui que eu vou desenhar para vocês. Não se preocupe em decorar isso. Não se preocupe em decorar isso. Nós não vamos usar isso, porque isso aqui é mais para projeto do que para manutenção. Porém, nós vamos só falar a título de curiosidade, que você vai ver que isso aqui vai provar a lógica da associação de resistores. E a condição de usar lógica, lá nos módulos profissionalizantes, a lógica é uma das maiores ferramentas que o técnico tem. O técnico, com a lógica, ele pode consertar, muitas das vezes, só fazendo algumas medidas. Então, é importante a gente trabalhar a questão lógica. Você não vai usar essa equação porque você não vai projetar resistor. Isso fique bem claro. Mas é importante a gente trabalhar isso aqui para você ver por que a associação é dada como eu mostrei para vocês. Esse tipo de fórmula ela é usada para a gente calcular um resistor. Então, esse Rho, que é uma letra grega que está aqui, é a resistividade. Por exemplo, 0,17 miliohms. Só que a resistividade, por exemplo, do cobre. O Cu, né, que a gente falou lá na primeira aula. O L é o comprimento do condutor. É o comprimento. O A é a seção transversal. Espera aí, eu não estou entendendo o que é seção transversal. Então, espera aí que nós já vamos desenhar aqui, você já vai visualizar comigo. Então, imagine que isso aqui é um condutor, ó. Estou desenhando ele em 3D, tá? Então, aqui está o condutor, bem ampliado, né? Estou desenhando bem grande para a gente poder ver bem aqui, ó. Faltou aqui completar o desenho, espera que eu vou corrigir aqui. Pronto. Então, aqui é o comprimento do condutor. Ele começa aqui e termina aqui. Então, aqui é L. É o tamanho do fio. O Rho é característica de cada material. Lembra que lá na primeira aula a gente falou que tem materiais que são mais isolantes e tem materiais que, por conduzirem mais, são chamados condutores? O quão isolante e o quão condutor, quando a gente vai trabalhar esse conceito, não só em conceito, mas em número, ele é dado pelo Rho. Ele é dado por esse número aqui, ó. Então, quanto mais baixo for esse número, mais condutor é o material. Ele apresenta menor resistência. Então, esse número aqui é a resistividade do cobre. Se ela for menor, quer dizer que o cobre vai conduzir mais. Aí não vai ser cobre, vai ser outro material, né? Então, a resistividade, o isolante ou quanto condutor tem a ver com o Rho. O comprimento é o tamanho do fio. E esse A é essa área aqui, ó. Seria como se eu cortasse o fio assim, com um instrumento,
e eu pegasse bem a área que aparece na frente aqui, ó. Que é a seção. É como, por exemplo, eu pegar essa minha caneta aqui, eu vou usar minha caneta para você enxergar isso que eu estou falando. Tá vendo? Eu pegar essa minha caneta aqui, eu faço um corte aqui e eu olho ela de frente assim, ó. Então, qual é o tamanho, qual é a abertura, a grossura, né? Vamos usar um termo mais fácil, desse objeto aqui. Então, essa parte frontal do fio, que é a área do fio. Não é a largura, não é nada, é a área. Esse é fazer um corte no fio e ver o quanto de área tem aqui nessa parte onde o fio foi cortado. O legal da gente comparar essa equação, o legal da gente trazer isso para você, é que aqui a gente percebe assim, ó. Vou desenhar esse condutor aqui menor, ó. Vou desenhar ele aqui. Então aqui está meu condutor, ó. Se eu pegar o condutor, olha que interessante. Se eu pegar o condutor e colocar um outro condutor aqui na frente, ó. Coloquei um condutor a mais aqui. O condutor ele estava vindo até aqui. Vamos dizer, o C1, que é o condutor 1, ou resistor 1, que todo condutor resiste um pouco. Ele não é um isolante perfeito, também não é um condutor perfeito. E eu coloquei um na frente. Você concorda que daqui a aqui ele tinha um L? Tinha um L. Quando eu coloquei um na frente dele, eu liguei série. Concorda? Eu estou colocando um em série com o outro. C1 em série com C2. Você concorda comigo que o L aumentou? Eu tinha um tamanho de L aqui. Quando eu liguei o em série, o L não aumentou? Vamos dizer que os dois são iguais. Então, eu coloquei C1. Ele tinha um LX. Quando eu coloquei C2, que é igual a C1, ficou L igual a 2x. O resultado final. Que ficou L mais L. Se o L aumenta, o R aumenta. O Rho não muda, a seção transversal também não muda. Então, se eu aumentei o L, o R aumenta. Olha que interessante. É por isso que resistor série, você soma. Você está somando o L de um com o L de outro. Então, a gente vê pela segunda lei de Ohm, que a primeira é a do triângulo, que a gente aprendeu. Essa daqui é chamada de segunda lei de Ohm. A gente vê que quando eu boto um em frente do outro, eu ligo série, eu aumentei o L. Por eu ter aumentado o L, eu aumentei o R. Então, o resultado final de uma associação série é sempre o resultado final é maior do que os dois individuais. Eu tenho 100, quando eu somo dá 200. 200 é maior do que 100. Então, a gente percebe através desse desenho por que a associação série soma resistores. Agora, eu vou dar um exemplo paralelo. Vou pegar um outro condutor aqui, ó. E vou ligar do lado. Vou apagar esse primeiro aqui, para a gente poder exemplificar mais fácil para você. Olha que interessante. Eu tinha C1, então os elétrons tinham esse espaço para caminhar. Vamos dizer assim, a largura, né? Não é comprimento, não é L comprimento. Seria essa largura aqui. Quando eu coloco um do lado, acontece o seguinte, eu aumentei o caminho, a rodovia para o elétron caminhar, ficou mais larga, não ficou? Então o elétron vai caminhar com mais facilidade. Se ele vai caminhar com mais facilidade, quer dizer, em outras palavras, que a resistência está caindo. E se a gente olhar para frente do condutor, olha aqui a seção transversal A. Aqui a seção transversal, ó, aumentou, não aumentou? Quando eu tinha só esse aqui, a seção transversal vinha só até aqui. Quando eu coloquei esse do lado aqui, a seção transversal dobrou. Se o A aumentou, o A não está embaixo, então se eu mantive o L aqui é igual, porque é o mesmo tamanho. Ó. E eu aumentei o A não aumentou aqui, olha o A aqui aumentando. Ó. O A vinha até aqui, o A vinha só até aqui, ó, nesse primeiro coisa. Aí eu liguei aqui, ó, o A aumentou. O A agora é tudo isso aqui, ó. Então, se o A está embaixo e ele está dividindo o que está em cima, se esse cara aumentar, o R vai diminuir. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho 5
eu tenho 5 embaixo e tenho 15 em cima. Se eu aumentar de 5, 15 por 5 dá 3. Se eu aumentar de 5 para 15, estou aumentando embaixo, aqui é o A. 15 por 15 vai dar 1. Então, o que estava dando 3, agora está dando 1. Eu aumento embaixo, a conta final diminui o resultado. O R cai. É por isso que quando eu ponho em paralelo, é como se eu aumentasse a rodovia e aumentasse o A, que é a seção transversal, e tem mais facilidade para o elétron caminhar. Então eu estou baixando a resistência. Não é exatamente isso que a gente viu na associação paralela? A associação paralela mostra para nós que quando eu ligo 2 resistores em paralelo, o resultado final é sempre um valor menor do que o menor resistor que eu estiver usando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui matemático. Eu estou pondo 18 em paralelo com 10. Qual que é o menor? 10 é menor que 18. O R equivalente desse paralelo, eu estou colocando os dois assim, um do ladinho do outro. Estou aumentando o A. Ó o A aqui. Ó. Aumentei o A. Então, o resultado final é menor do que o menor. O menor é 10, então tem que ser menor que 10. Então, é uma curiosidade que a gente está passando para você. Você vê que isso não vai ser usado, enfatizando para você. Você não vai, a princípio, precisar disso. Tá? Mas, quando eu mostro isso e faço a comparação com série e paralelo, eu estou mostrando para você por que em série soma e em paralelo a resistência cai. A resistência equivalente cai. Por quê? Porque a lógica de como eu ligo as coisas, quando eu aumento a rodovia, passa mais carro. Então quer dizer que fica mais fácil de conduzir. A resistência paralelo equivalente cai. Quando eu boto um carro na frente do outro, eu estou fazendo dificultar. Então, prova-se também por que em série se soma. E esse argumento de comparar, de a gente exercitar a lógica, essa lógica a gente vai usar como instrumento para dar manutenção. Então é por isso que eu estou colocando aqui os exemplos para vocês comparar. Então, por hoje é isso. A gente quer que você aí faça alguns exercícios. Não vamos sugerir exercícios, tá? Você faz os exercícios que você quiser. Pega aí uma condição de vários resistores, combina série, combina paralelo. Vai fazendo aí bastante combinações, vai reduzindo eles até você encontrar o resistor equivalente. Tá bom? Então, isso aqui é o que a gente queria passar para você. E, a princípio, o conteúdo série paralelo é esse daqui. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, quiser tirar conosco, se quiser trazer algum tipo de aplicação prática sobre isso, tem aplicação prática? Tem, a gente vai falar no início da aula que vem. Mas, por hora, a gente vai deixar para você pensar, para você fazer alguns exercícios dentro do que você viu hoje. Então, por hora, é isso. Um grande abraço e até mais.